Olá, meus carinhos! Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem, porque hoje a gente vai dar início a uma aula muito interessante. Nosso encontro de número 97 da trilha Parcimônia na Amazônia, presepada, ou seja, né, já sabe, é presepada esse negócio de parcimônia na Amazônia. E o que a gente vai ver hoje? Vamos dar uma olhadinha e compreender o conteúdo que a gente vai investigar. Vamos lá para a tela, ou até mesmo a tela aqui. Vamos lá, passando. Deixa eu passar aqui, eu peguei. Rapidão. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre repertório linguístico, como estamos sempre fazendo nas nossas aulas da trilha, né, nos nossos encontros, cultura e identidade, de que povo? E cosmovisão. Então a gente vai falar hoje dos povos remanescentes de quilombos, os quilombolas, tá? Por que esse estudo está aqui hoje? Porque nós estamos, né, no olho da Amazônia, no meio da Amazônia, e parcimônia na Amazônia presepada, ou seja, estamos estudando os povos, as identidades, e isso conversa, obviamente, com a língua. Então vamos dar sequência a essa aula que está cheia de coisa boa e vai ser uma delícia esse encontro com vocês. Vamos lá? Começando com povos remanescentes de quilombo. Professora, o que é isso, povos remanescentes de quilombo? Eu fiz essa pergunta retórica, mas muitos aí já sabem que historicamente, os quilombos eram espaços de liberdade e resistência onde viviam comunidades de pessoas escravizadas, fugidas entre o século, meu Deus, fugiu, 16 e 19, não é isso? 100 anos depois da abolição da escravidão, ou seja, esses séculos eram 100 anos depois da abolição da escravidão. A Constituição de 1988 criou a nomenclatura Comunidades Remanescentes de Quilombos, expressão que foi sendo substituída pelo termo quilombola. Então, essas duas expressões eu já ouvi, existem, né, os grupos que chamam povos remanescentes de quilombos e também é aceitável que chame quilombola. Mas antes você coloca o termo pessoa, tá? Por que, professora, você está falando disso? Porque dentro das nossas trilhas a gente... Vem aqui para a tela comigo. Lobito. Então, por que sempre a professora vai falando desses termos? Porque a gente está acessando o território do outro, né? E quando a gente acessa o território do outro, é interessante saber como falar, né? Como abordar da forma mais respeitosa e de acordo com estudos linguísticos. Então, quando eu falo que pode ser chamado de pessoas em territórios remanescentes de quilombo, ou seja, houve um período que aquele território era um quilombo. Então, são pessoas em territórios remanescentes de quilombos e também os quilombolas, né? Então, a gente vai fazendo essa investigação linguística para usar os termos mais adequados. Óbvio que o estudo de linguística tem o seu período de apropriação, né? Então, a gente vai fazendo esse estudo e vai se adequando e vai acompanhando essa apropriação linguística. Vamos lá para a tela novamente. O que diz? Uma pessoa que se autodetermina quilombola tem, portanto, laços históricos e ancestrais de resistência. Afinal, os quilombos eram um lugar de resistência, como diz no texto, com a comunidade, com a terra em que vive. Passando, pessoas quilombolas em Rondônia. Vamos descobrir onde estão as pessoas quilombolas em Rondônia. Afinal, nas nossas trilhas, sempre a gente está tentando trazer essa identidade rondoniense, né? Rondônia, conhecida por sua rica pluralidade étnica, o que a gente está vendo bastante aqui na trilha, abriga cerca de 8 comunidades remanescentes de quilombos. Essas comunidades estão situadas às margens do rio Guaporé, abrangendo os municípios de Pimenteiras do Oeste, Alta Floresta do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Costa Marques, com uma população quilombola de quase 3.000 pessoas, de acordo com o censo
de 2022, essas comunidades têm desempenhado um papel crucial na preservação das tradições e na resistência contra as estruturas históricas opressivas. Então, o que a gente entendeu desse texto? Primeiro, nesse texto, que está aí no materialzinho de vocês, a gente viu que é uma população significativa. E como qualquer outras pessoas e comunidades, elas são cheias de marcas, o quê? Culturais, de identidade. Então, esses povos, né, essas comunidades, elas têm, sim, essa, digamos, essa missão, entre aspas, mas, né, essa importância de prevalência da sua cultura. Então, a defesa da cultura é muito forte quando a gente fala desses povos. Por quê? Porque sempre, quando se fala nessas minorias, nessas comunidades que sofreram extermínio, nós estamos falando de pessoas que foram escravizadas, né? Então, eles tinham esse refúgio nos quilombos, ali no seu espaço de resistência, e hoje esses territórios, eles significam, sim, resistência, né, da sua cultura e de tudo que a gente, enquanto pessoas que não foram escravizadas, as pessoas brancas, as outras pessoas que não são remanescentes de quilombolas, de territórios quilombolas, temos que fazer o quê? Temos que valorizar, compreender e, sobretudo, respeitar o território do outro, não é? Vamos seguir? Vamos lá para a tela. Então, vamos lá. Então, já vimos que aqui em Rondônia somos um território rico de pessoas quilombolas também. E, professora, quando a gente fala sempre é uma história que não tem como falar com orgulho, né? Porque a gente vai remeter às pessoas que foram escravizadas. Mas também existe o lado da resistência. Quando a gente pensa nessas pessoas que foram escravizadas, a gente tem que pensar que elas não foram pacíficas, né? Mais uma vez aquela cosmovisão que eles foram pacíficos, que eles que não tinham propriedade de conhecimento, e isso não é verdade. Essas pessoas foram escravizadas, e vocês sabem, através dos estudos de história e tudo mais, através de muita violência. Então, quando a gente fala de pessoas quilombolas, pessoas em territórios remanescentes de quilombo, né, que tem lá na sua ancestralidade essa história, a gente tem que saber que essas pessoas lá atrás, escravizadas, elas fizeram resistência também. Elas eram pessoas também que dotavam, obviamente, de compreensão e de inteligência, só que era um sistema escravocrata, ou seja, era uma força maior que os deixava ali. Contudo, todavia, existia as lideranças, né? E é uma delas que a gente quer trazer hoje nesse encontro para você compreender que existia também essa liderança. Existia um grupo que compreendia que aquilo não era certo, que nós temos que fugir dessa situação e que estava lá. E a gente também precisa dar muita atenção para esses grupos, porque a gente tem que pensar nessas pessoas como pessoas fortes também. Principalmente quando a gente lembra do passado triste, né? Vamos lá aqui para a tela. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre quem, que vocês já conhecem, líder quilombola Zumbi dos Palmares. É um dos grandes nomes da história do Brasil. Quem aí já ouviu falar sobre Zumbi dos Palmares? Todos, né? Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longevo quilombo da história de nosso país. Zumbi assumiu a liderança do quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra as investidas dos portugueses. Ou seja, né, é uma resistência, é uma liderança, um homem que foi inteligente, que liderou um grupo grande ali, que foi o quê? O Quilombo dos Palmares. Então a gente tem que lembrar desse homem com admiração, não é? Foi morto após ter seu esconderijo denunciado no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi é atualmente um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão no Brasil. Sua memória também é utilizada nos dias de hoje como símbolo de luta dos negros contra o racismo presente. Então, meu povo, Zumbi está aí
em vários lugares, ele está na nossa memória, ele está no nosso conhecimento. Há que buscar, né? O conhecimento é algo que se tem que buscar. Lobito, dá para colocar a imagem do zumbi aqui atrás? Aqui a gente está, vocês não estão vendo, mas ele está sempre, ó. Aí eu olho qual é o lado que eu vou, é aqui. Então, eu achei interessante trazer essa imagem para mostrar que o zumbi tem essa significação de força. E aqui é uma estátua localizada em Salvador, na Bahia, que homenageia zumbis dos Palmares. E aí está, né, de onde eu tirei, super interessante a imagem. E é assim que a gente tem que pensar em Zumbi dos Palmares. Voltando aqui, para falar que no texto que a gente leu, falou que ele é um símbolo contra, inclusive, o racismo. Não é? Contra o racismo, ele é um símbolo da luta dos negros. Então, não tem como a gente não falar nesse encontro sobre racismo. Então, o que a gente tem que pensar? Eu aqui, no lugar, né, pedindo com licença para abordar esses temas, afinal, é uma dor muito do outro, mas por mais que seja uma dor do outro, por eu ser uma mulher branca que está falando, eu posso ter o quê? Conhecimento e empatia para saber que eu preciso estudar, eu preciso buscar informações para quê? Para que eu não tenha comportamentos ou falas racistas, porque realmente não é aceito mais, não é, inclusive é o quê? Crime. Então, de vocês, meus amores, eu não espero isso, tá? Então, vamos sempre buscar e ter consciência que racismo é crime e que a gente pode ir cortando esse tipo de comportamento, né, criminoso através do estudo e do conhecimento. Então, sigamos. Olha aqui essa imagem. Eu busquei para vocês. Coloca na tela bem cheia, Lobito, porque esse povo aí merece ser olhado. Olha aqui uma comunidade remanescente de Quilombo. E detalhe, são os nossos estudantes, tá? São os nossos estudantes. Então, se você tem interesse de trocar ideias, de conhecer uma realidade, fica aqui a deixa, né? Quem sabe vocês acessam esses estudantes e trocam figurinhas, afinal, são todos da mediação tecnológicas, né? Da mediação tecnológica de Rondônia. Então, vamos lá. De onde é esse povo bonito? É a escola Plácido de Castro, 3º ano, mediação tecnológica, Jaru. Então, estão aí. Um abraço para a prof que mandou a imagem. Nos conhecemos, né, prof? Todos sempre muito bonitos. E vocês, meus carinhos, moram no nosso coração. Estão aqui para ilustrar a nossa aula sobre os povos quilombolas. Seguindo, vamos aqui seguindo. Reflexo linguístico. Na nossa trilha, mais uma vez, a gente sempre vem falando de língua. E não podemos falar de língua sem lembrar do todo o nosso processo de colonização, não é? Porque vai dar início e vai dar formação ao nosso português o quê? Nosso português brasileiro, não é? Porque nós sabemos que é uma construção linguística. Então, vamos de reflexo linguístico. O tráfico entre Brasil e África durou mais de 300 anos e trouxe para este lado do Atlântico cerca de 4,9 milhões de africanos. Né? Esse lado bem triste. Deste contingente, 70% foram trazidos da África Centro-Ocidental, região ocupada hoje por países como Congo e Angola. Peguem essas informações. Essas pessoas elas foram trazidas, né, escravizadas, através de uma repressão, foram trazidas da onde? Da África, sobretudo Congo e Angola, porque a gente sabe que a África é o quê? Não é um país, né? A África é um continente. É muito importante a gente lembrar, porque a gente não pode botar todo mundo dentro de uma gavetinha. África, não, né? Falavam quase todos a língua do grupo Bantu, principalmente o Kinkongo ou Kimbundo e o Umbundo. Então, eles falavam essa língua.
essas. A presença maciça dos povos bantu foi a principal agente modelador da língua portuguesa no Brasil. Ou seja, a gente teve toda essa mistura, né, dos povos indígenas, dos povos escravizados e do português do Brasil e também, inclusive, do espanhol na nossa formação do português no Brasil, imprimindo-lhe uma nova musicalidade e estrutura sintática, além de centenas de novas palavras e expressões, porque essa era a característica, tá? Seguindo, durante o século XVIII, a língua portuguesa irradiou-se pelo Brasil com a ocupação do litoral. O avanço por entre os rios amazônicos e a estrada pelos sertões e cerrados, além de descoberta das minas e a ida ao sul e aos pampas, assim, pouco a pouco, a língua portuguesa foi se modificando. Claro, porque a língua ela é composta por pessoas, não é que ela é composta por pessoa. Ela vai se moldar ela vai se moldar de acordo com a sociedade, né? Então, as pessoas, essa interferência vai alterando sim a língua, emergindo progressivamente características inexistentes no português de Portugal, ou seja, alterando o português de Portugal. Em outras palavras, o português foi se abrasileirando numa dança de mútuas e múltiplas influências, principalmente das línguas gerais indígenas e das línguas africanas, meus bens. No vídeo, essa partezinha do vídeo, eu tirei, tá certo? Mas lá na atividade vocês vão assistir um vídeo que fala sobre a língua e esse pluralismo em sua formação. Então vamos lá. Olhem aqui para mim, para a gente fazer, sempre quando a gente vai virando um tópico, eu vou fazendo um resumozinho rápido. Então olhem para mim aqui, o que a gente viu? Que a nossa língua, ela, né, a que a gente fala português, mas ela passou por um processo de português, um abrasileiramento. Como esse abrasileiramento? Óbvio que as pessoas que estavam ali compondo, como os indígenas e as pessoas escravizadas, foram trazendo aspectos das suas línguas maternas. Então, o nosso português tornou um português brasileiro, né? Com todas as características que distancia do português de Portugal, muitas vezes. Agora a gente vai chegar no momento de falar, já falamos sobre língua, já descobrimos, né, onde estão os povos remanescentes de quilombos aqui em Rondônia, já conhecemos alguns colegas, né, da mediação tecnológica, que se vocês quiserem entrar em contato, as redes sociais estão aí para isso. E hoje agora a gente vai falar de outro aspecto bem interessante. Falamos de liderança, porque sabemos que quando se fala em África, né, esse continente muito rico também, quando a gente fala dessas pessoas escravizadas, a gente fala sobre o continente africano também. E a gente tem que sempre buscar conhecer e tirar essa cosmovisão, essa imagem, por vezes negativas, desse continente, porque lá vocês, inclusive, veem nas aulas da professora Amadinha e da professora Alessandra, a literatura africana, que é muito rica, cheia de escritores, de rainhas maravilhosas africanas, de reis, né? Então, assim, fiquem à vontade para conhecer esse lado muito potente do continente africano. E agora a gente vai falar sobre um aspecto cultural bem importante quando se fala em povos quilombolas. Vamos lá para a tela? Então vamos lá, identidade e cultura, resistência, esse é o termo. Olha aí, quem aí já identificou um aspecto cultural muito importante que é essa dança / luta, não é? Como é que se chama? Capoeira. Quem aí faz capoeira? Sabem dançar, sabem... tem um termo, né, correto? Vocês sabem até mais do que a professora, mas a gente vai ler e vai adequando tudo certinho, tá? Porque hoje vocês, durante a aula, vocês vão começar a ensaiar esse negócio. E eu quero ver se vai ficar bonito, porque eu já tenho certeza que vai ficar bonito. Eu quero que vocês mandem para todos, tá? Para os colegas e exponham o quê? O trabalho de vocês maravilhoso. Então vamos lá para o conhecimento. A palavra capoeira significa o que foi mata. Olha que interessante, o que foi mata. Mata no sentido de terra, de floresta, né?
por meio da conexão dos termos ca, mata, e poe, que foi, alude às áreas de mata rasa do interior do Brasil, onde era feita a agricultura indígena. Acredita-se que tem origem com os fugitivos da escravidão, os quais utilizavam frequentemente a vegetação rasteira para fugirem do encalço dos capitães do mato, que era aquele homem que era, né, ordenado nessa busca. Esses foram os principais capoeiristas. Mais adiante, o tempo passou, ainda no período colonial, os negros irão disfarçar a capoeira introduzindo-lhes mímica, dança e música. Tudo isso servia para resistir à repressão da Polícia Imperial e da milícia republicana, ou seja, eles faziam isso para continuar resistindo. A capoeira foi uma prática proibida no Brasil, olha aí, a capoeira foi uma prática proibida no Brasil até 1937, quando passa a ser reconhecida como símbolo. Então ela veio de uma prática proibida a símbolo da identidade brasileira. Que bom, né? Em 2014, a roda de capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Eu trouxe umas imagens onde a gente vai ver uma imagem antiga e uma mais atualizada, né? Então temos aqui do lado de vocês, onde a gente consegue rapidamente identificar jogar capoeira ou danse de la guerre. Aqui, pintado uma tela, e do outro lado, uma roda de capoeira realizada em Salvador em 2019, mas poderia ainda ser mais recente. E o interessante é que essa cultura, algumas escolas já estão admitindo, muitas escolas admitem essa cultura, e quando se admite essa cultura, é importante que se fale sobre a origem dela, sobre a sua significação, né? O que significa, o seu significado. Eita, que a professora engasgou aqui. O seu significado, porque a gente precisa saber das nossas raízes, né, culturais, porque a cultura, o Brasil, ele é múltiplo cultural. Então, a gente precisa conhecer esses aspectos e conhecer a origem e saber tratar com todo o respeito que merece, tá bom? Então, vamos lá agora. Agora, coloca na tela de novo, porque o povo é bonito. Olha essa comunidade aqui, ó, Comunidade Quilombola Santa Fé. Na verdade, aqui são 3 pessoas que estão representando essa comunidade. Eles são nossos estudantes aqui da mediação. Portanto, eu já vou mandando um abraço apertado, dizer que vocês são muito especiais para todos nós e que estamos aqui com muito amor sempre na torcida. Jaimilson, Raíssa e Anderson. E eu não poderia falar também da professora, todos Forte Príncipe da Beira, né? Comunidade Santa Fé. Não poderia deixar de citar a professora Enedi, que é muito carinhosa, muito maravilhosa, mandou essa fotinha porque a gente fica... Ai, a gente gosta de conhecer o rostinho de vocês, de verdade, gente. Então, quando vem essas fotos, a gente fica muito feliz, tá certo? Então, agora, já estamos no processo de finalizar o nosso encontro da aula 97 da trilha Parcimônia na Amazônia, presepada. Não, né? Não temos parcimônia. E então a gente fica agora com essa reflexão, que eu acredito que dá para colocar aqui, ó. Aqui atrás, Lobito. Por que essa reflexão? Porque, gente, olha, tudo que a gente viu hoje, né? Se falamos das comunidades quilombolas, falamos do processo que levou os quilombos a aparecerem, ou seja, falamos um pouco, né, muito modestamente sobre pessoas escravizadas, sobre a cultura africana, falamos sobre língua portuguesa abrasileirada através de outras línguas que influenciaram, que foi, né? A gente viu línguas africanas e línguas também indígenas, e passamos também pela cultura, e não tem como não fazer uma reflexão sobre o racismo, né? Ultrapassadíssimo,
crime, ultrapassado, crime, você se coloca num lugar de pessoa desinformada quando você tem esse tipo de comportamento inaceitável. E agora a gente vai encerrar com essa reflexão, tá certo? De Darcy Ribeiro, um trecho, eu tô fazendo assim porque eu tô lendo, tá certo? Um trecho do povo brasileiro. Então vamos lá. Nenhum povo que passasse por tudo isso com sua rotina de vida através de séculos seria dela sem ficar marcado indelevelmente. Indelevelmente. Todos nós brasileiros somos carne daquele preto e índio subliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. Ou seja, todos nós brasileiros somos parte de quem foi, sofreu a repressão e somos parte de quem reprimiu também. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e gente sofrida, que somos, e a gente insensível e brutal, que também somos. Então, qual é essa reflexão? Vocês leiam aí, porque eu acho que eu dei umas pausas erradas, porque tá difícil a leitura. Mas, em resumo, é a reflexão que a gente compõe esse povo que sentiu, e que mesmo que não tenha sentido na carne, cabe-nos sentir através do estudo e conhecer, a realidade de todos esses povos, e também somos o povo que reprimiu. Por que essa reflexão? Porque o conhecimento liberta e a gente tem que se colocar no lugar do outro e temos que nos colocarmos no nosso lugar e buscar transformação, buscar informação para sempre sermos pessoas respeitosas, empáticas, e é isso que a gente espera de vocês, meus carinhos. E já sabendo que são e serão, tá certo? Um beijo, hasta la próxima, sempre é um prazer. Eu tenho que me segurar porque eu fico com vontade de ficar conversando com vocês, porque eu fico imaginando que vocês estão aí assistindo, tá? E pensando, e falando, e conversando, e na hora que a professora estiver falando. Beijo! Já já a gente vai bater outro papo.